Olá, meu nome é Andras, sou advogado e sócio do EPAMPREV. Hoje eu quero começar uma série nova aí no canal tratando sobre benefícios incapacitantes. Do que se trata os benefícios incapacitantes? São os benefícios que a Previdência Social paga para aquelas pessoas que se encontram incapacitadas para o seu trabalho habitual. Nós temos alguns tipos de benefício incapacitante e que, devido à reforma de 2019, houve uma mudança na nomenclatura que trouxe verdadeiramente aquilo que significa esses benefícios. O primeiro benefício é o benefício de incapacidade temporária, o auxílio por incapacidade temporária. O segundo é a aposentadoria por incapacidade permanente. E o terceiro benefício seria o auxílio acidente. Nós podemos dividir esses benefícios em dois tipos. Acidentário, aqueles que são protegidos, ou que recebem esse benefício por acidente do trabalho ou outros acidentes, e o previdenciário, que não está ligado ao acidentário, que vem por doenças que incapacitam o funcionário para o trabalho. Nós temos que falar um pouquinho sobre a questão da carência. Quantos meses que a pessoa precisa ter para ter direito a esses benefícios? Para a pessoa que nunca trabalhou, 12 meses. Para a pessoa que já trabalhou e completou a carência lá atrás, mas perdeu a qualidade de segurado, por qualquer dos motivos que a lei elenca, você teria 6 meses para contribuir para a Previdência Social quando tiver a cessação da qualidade de segurado. O que trata a qualidade de segurado? É todas as pessoas que começam a trabalhar ou começam a contribuir para o INSS e quem atinge a carência. Vamos dar um exemplo rapidinho com relação às pessoas que se acidentam no trabalho. Isso é sempre bom dizer. No primeiro dia que você entra no trabalho e você sofre um acidente, você já tem direito ao benefício, simplesmente porque não há carência para os benefícios acidentários, ao contrário do previdenciário. Nos benefícios incapacitantes previdenciários é adotada os meses, como eu falei aqui no vídeo. Nós temos também um período de graça que é determinado pela lei. Você que gozou de algum benefício incapacitante, você vai ter 1 ano de graça depois que você retornar ao trabalho. A pessoa que vai tentar esse benefício, ela pode ficar sem contribuir para o INSS pelo menos por 24 meses. Seria 12 meses sem um motivo e os outros 12 meses por desemprego involuntário, quando o patrão ou o empregador demite a pessoa, seja por sem justa causa. Devemos falar agora que justamente no acidente de trabalho e nos outros tipos de acidente, como por exemplo acidentes de trânsito, um acidente que o segurado acaba caindo dentro da casa dele, você não vai ter a carência de 12 meses, como eu disse lá atrás. Também é de fundamental importância que a lei garante para aquelas pessoas que têm doenças graves elencadas em artigo de lei, como por exemplo a AIDS, a hepatopatia grave, as graves infecções nos rins e etc., também não precisam ter a carência, mas é de fundamental importância que essas pessoas tenham a qualidade de segurado. Como eu disse, a pessoa pode sofrer um acidente no primeiro dia de trabalho e ela já tem essa qualidade segurada ou segurado garantida pela lei. Temos também uma regra que é de fundamental importância que vocês deixem guardados aí na cabeça. Mas antes disso, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se não interessa para você que está vendo esse vídeo, por favor, remeta e compartilhe para as pessoas que tenham esses problemas aqui, que de repente estão doentes e não conseguem o benefício, ou não conseguem estar entendendo do que significa esses benefícios incapacitantes, que traz tanta dúvida na cabeça das pessoas.
E se tiver alguma dúvida, nós temos comentários aqui embaixo que vocês podem deixar e prontamente estaremos respondendo as suas dúvidas. Continuando aqui, nós temos uma regra que diz a própria lei previdenciária que quando o funcionário se afastar da empresa por mais de 15 dias, o 16º dia é do INSS. O INSS fará uma perícia para detectar qual o tipo de incapacidade que você se encontra. Se é uma incapacidade total e temporária, que vai dar ao auxílio por incapacidade temporária, ou uma incapacidade permanente, total e permanente. Então, é de fundamental importância isso, porque isso vai gerar o seu benefício incapacitante. E ainda, se ficar sequelas desse benefício incapacitante, como o auxílio-doença, ou o auxílio por incapacidade temporária, ou aposentadoria por incapacidade permanente, você vai ter direito a receber um auxílio-acidente, tá? Que é um dos benefícios. Esses benefícios serão melhor explicados nos nossos próximos vídeos, tá ok? Então, nós temos que diferenciar uma coisa importante nesses benefícios incapacitantes, porque muita gente faz confusão, infelizmente. Você pode estar doente, mas você pode continuar trabalhando. Vamos dar um exemplo bem simples? Por exemplo, a pessoa que tem uma gripe, ela está doente, ela vai ter um período na casa dela se recuperando, mas ela volta a trabalhar. Então, a incapacidade dela só vai ocorrer se de repente essa doença se tornar algo mais grave, como por exemplo uma pneumonia, que vai tornar que ele não consiga se recuperar justamente nesses 15 dias que a lei determina que seja o empregador a pagar. Se passar do 15º dia, como eu disse, você vai passar por uma análise perante o INSS para ver justamente a incapacidade. Como hoje é calculado esses benefícios? O auxílio por incapacidade temporária continua sendo calculado da forma como era antes da reforma. Apenas hoje nós temos uma mudança que teve em 2015, ainda no governo da Dilma, em que você vai ter um negócio chamado subteto. O auxílio-doença vai ser feito 2 cálculos, todo o período que você trabalhou 100% e depois vai ser feito um cálculo dos 12 últimos meses. E aí vai estabelecer um teto. Qual que vale? Se o cálculo do total do auxílio por incapacidade temporária for maior que esse teto dos 12 meses, o que vai adotar é o teto dos 12 meses. Se for menor, você adota a situação menor. Isso trouxe uma grande desvantagem, infelizmente. Eu vou estar comentando melhor no nosso vídeo de auxílio por incapacidade temporária. Com relação à aposentadoria por incapacidade permanente, esse é o que sofreu maior alteração. O cálculo vai ser feito como se fosse feita uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. Você vai pegar para o homem até 20 anos 60%, e o que passar disso vai acrescentando 2% por ano. Quer dizer, hoje para você alcançar uma aposentadoria por incapacidade permanente, você teria que estar já trabalhado mais de 40 anos para voltar como era a regra anterior à reforma de 2019. O auxílio-acidente já é calculado em 50% sobre o seu salário de benefício. Como eu disse, tudo isso vai ser melhor explicado nos vídeos referentes a estes benefícios. Eu gostaria de comentar uma coisa bem rápida aqui, porque muita gente faz confusão e até mesmo a lei não esclarece muito bem. O artigo 59 da Lei de Benefícios trata sobre a doença e a incapacidade pré-existente. O que é isso? É você se filiar ao INSS dentro de um período, mesmo 6 meses ou 12 meses, você está doente. Só que, muitas vezes, isso está sendo interpretado de forma errada, porque você não pode avaliar só a doença. O que você tem que estar antes de se filiar ou se registrar no INSS
ou naquele novo emprego, o que você tem que fazer e raciocinar nessa história? É a incapacidade, como eu disse lá atrás. Nem sempre a pessoa que está doente está incapaz. Então, o artigo ele acaba usando uma forma errada ali na legislação. Na verdade, deveria dizer incapacidade e não doença, porque você pode estar doente e não estar incapaz. Ainda, falando um pouquinho sobre essa questão, você pode entrar doente, você pode contribuir para o INSS doente, mas a sua doença com o tempo se agravar ou evoluir. Vou dar um exemplo bem rápido e bem bacana. Por exemplo, você tem uma diabetes. A diabetes é considerada como uma doença. Você entrou no trabalho, certo? Você tem esse problema de saúde, mas isso não está te incapacitando. Mas vamos dizer que no meio disso, você acaba pegando uma nefropatia grave, que é a falência dos rins. E você vai ter direito ao benefício incapacitante. Eu vou estar falando sempre melhor, como eu estou repetindo no vídeo, eu sempre vou estar falando melhor quando eu for tratar de cada um. Eu estou falando mais dos aspectos gerais. Terminando aqui o nosso vídeo, e por favor, só lembrando de novo, se inscrevam, deixa like, compartilha, deixa comentário aí se você tem dúvida com relação aos benefícios incapacitantes. A cessação desses benefícios ocorre quando? Quando você tem uma alta dada pelo INSS, e hoje, infelizmente, o INSS acaba estipulando um tempo, porque você vai ter que colocar no laudo que você vai apresentar no médico do INSS, o tempo que você vai ficar afastado. Tem muito médico que acaba colocando por tempo indeterminado. Tem médico que coloca 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Então esse vai ser o período que você vai ficar afastado. Vamos dizer que você não se sinta ainda capaz do trabalho. Você pode marcar um pedido de prorrogação, mas de todo jeito o seu benefício vai ser cessado. Quais são os outros tipos de cessação? Os outros tipos é se você voltar ao trabalho. Antigamente você tinha que ir no INSS, dar baixa nisso, passar por uma nova perícia. Hoje não precisa mais. Você só comunica ao INSS que você está retornando ao trabalho e aí o benefício é cessado. Sempre lembrem, as pessoas que estão há muito tempo com esse tipo de benefício ou dos benefícios incapacitantes, a qualquer momento o governo pode editar uma medida provisória fazendo um pente fino, verificando se realmente continuam os motivos que levaram à incapacidade e à concessão desse benefício. Nos próximos vídeos nós vamos tratar sobre aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária e auxílio acidente. Muito obrigado.